Bom, vamos lá, pessoal. De novo, boa tarde a todos vocês. Muito obrigado pela presença. A gente está muito contente de fazer mais esse webinar hoje. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho de ambiente virtual, né? Como que a gente consegue usar os 6Ds, aplicar os 6Ds nesse momento, né, que a gente está vivendo, onde não dá para se encontrar mais e provavelmente vai mudar muito como a gente entrega a aprendizagem, né? A gente acaba trabalhando e estudando no mesmo ambiente, né? No mesmo computador, na mesma tela. Então, a gente vai falar sobre isso hoje um pouquinho. Eu queria, antes de passar algumas instruções, vou pedir até para Laís fazer isso, queria apresentar, então, a gente está aqui com o Andy Jefferson, que é um dos autores do livro, da metodologia dos 6Ds, nosso sócio que acompanha aí todo as atividades que a gente tem feito aqui no Brasil, a gente acompanha também ele em todos os casos que ele tem desenvolvido no mundo inteiro. O Conrado, que é também o nosso sócio aqui no 6Ds Brasil, um instrutor também, tá, enfim, junto com a gente em todos os programas. A Rosana, que tem Boa acompanhado e noite. conduzido aí boa parte das turmas com a gente, presencial e online, né, Rô? Já está fazendo tanto presencial quanto online super bem. Tipo decana. Já está manjando muito. A Rebeca vai fazer a tradução, a Laís vai explicar agora a tradução, e a Laís, né, que trabalha com a gente, que está ajudando a gente aqui em toda a parte de tecnologia, facilitando a nossa vida aqui. Então, vou pedir lá para você contar como vai funcionar, questão de tradução e também de perguntas. Olá, pessoal. Então, só para vocês saberem, a gente está aqui com a Rebeca, que vai fazer a tradução para o português da fala do Andy. A Rebeca está aí. Quem quiser ativar a tradução para ouvir a Rebeca, precisa clicar aqui embaixo no painel, no Zoom, tem escrito Interpretation, e aí você consegue selecionar o canal de áudio em português. Aí você vai escutar a Rebeca quando o Andy estiver falando. Tá? Se alguém não estiver conseguindo ver esse botão de interpretation, me avisa. Quem estiver assistindo no YouTube, não vai ter tradução. Aí vai ficar com o áudio original. Se vocês deixarem no off, vocês vão ouvir o áudio original. Vão ouvir o Ale, a Rosana e o Conrado falando em português e vão ouvir o Andy falando em inglês. Vão ouvir o áudio original. Então, acessem o português para quem quiser ouvir a Rebeca traduzindo. Tá bom? Se deixar no off, escuta o áudio original. E a gente tem também uma parte de Q&A aqui embaixo. Então, quem tiver perguntas, pode colocar as perguntas no Q&A, que aí a gente vai responder no final. E comentários em geral, mantenham no chat. Então, não façam comentários em geral no Q&A. Mantenham o Q&A para perguntas e o chat para comentários em geral. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Laís. E Ale, assim, só uma dica fala. para quem está usando o Zoom no celular, que você vê tudo isso, tem os três pontinhos da direita, você clica lá e aparece a opção, o Q&A está em cima em branco e os três pontinhos aparece a opção de legenda. Boa. Boa, obrigado. E a gente vai gravar, sim, tá? Vai ser disponibilizada, a Graziele perguntou aqui, vai estar gravado e disponibilizado para vocês depois. Bom, queria começar então com o Andy, né, falando um pouquinho para a gente sobre o D2, né, que é o segundo passo, né, dos 6Ds, que é como você vai desenhar a experiência de aprendizagem, levando em conta todas as fases, desde a preparação até a transferência. Eu, particularmente, acho que é uma das partes mais gostosas, porque é a hora que você tem várias ferramentas, metodologias, possibilidades, e você sente que nem uma criança aí com uma caixa de Legos, montando ali, experimentando várias possibilidades. Então, gosto muito do D2, é a paixão. Normalmente, quem é design instrucional também curte, mas é a hora que a gente coloca a criatividade aí para funcionar, e agora mais ainda, né, com outros tantos aí de tantas possibilidades que a gente tem, né, de desenhar uma experiência bem bacana. Então, queria passar a bola para o Andy agora. Ele vai falar com a gente alguns minutos, depois a gente volta para explorar um pouquinho mais
o que a gente pode fazer em cada uma dessas etapas aí do D2. Andy. Thank you very much, Alex. Let me just bring up the presentation. So, hello, everyone. Nice to be with you today. As you heard, I'm Andy Jefferson. Some of you, I actually recognized a few names from past webinars as the chat was going by. So welcome back. Nice to have you back. And for those that you are brand new, I'm delighted that you could join us today. As you heard, I am the CEO of the 6Ds company, as well as the co-author and co-creator of the 6Ds model. The 6Ds model, at its heart, is using process thinking, systems thinking, to ensure that we have all of the components that are necessary for training to drive results. We're going to focus in today specifically on one of the disciplines. That is D2, Design the Complete Experience. And a place to start thinking about D2 is with all of our personal experience about learning. Because if you have been in business for any length of time, you have had the experience of learning as an event. Now, it may be a little event, it might be a big event, but it still is an event. And when learning is treated as an event, the strong likelihood is that it will not produce results. So one of the key elements of the 6 disciplines is this idea, and it permeates all of the 6Ds, is the idea that we have to have in place a plan for what we're going to do before learning, during the formal instruction, after the formal instruction, during the transfer phase, and then an achievement phase to acknowledge and honor the fact that our learners gave us good effort. Now, this is particularly true in today's environment because we're now in a position where we have to design a complete learning experience that is going to be online. It's going to be virtual. It's going to be very different than it was historically when we had the ability to bring people into class. Edwards Deming, who is the grandfather of the process movement, is the one who wrote the quote and originally spoke the quote that you see on the screen. And it nicely sums up the whole idea of process thinking and in learning if we want to get results. And what Deming said was that if you can't describe what you're doing as a process, then you probably don't know what you're doing. Well, in learning, that's absolutely true. Learning maps out very nicely to traditional process thinking. That you have an input followed by some set of operations that leads to an output. Well, in learning, we learn new skills. I then have to go back into the workplace and use the new skills if I'm going to get improved performance that leads to business relevant impact. And so each of these steps needs to be part of our plan. And frankly, that's true whether it is online learning, whether it's e-learning, or whether it's live classroom learning. In all those instances, you're still going to have a plan for each of the critical phases of learning. The key point for you to take away is summed up very nicely in a book by Cyril Kirwan, where he said, you have to look at the whole learning system, not just the event, the whole learning system, if you want to get the best possible results. Now, what does the whole learning system look like? What is it composed of? Well, as I just mentioned, I've got the first phase. That's prep. That's all of the things, the activities,
the invitations, the course descriptions, everything that occurs before the instruction. I then have the actual instruction itself. That's our green box. And in that case, that's online, or maybe it's e-learning, or maybe it's in person. And then the blue box, it's the biggest of all of them. That's our transfer phase. And it's the biggest, and it extends the whole way back to the prep phase because setting the stage for transfer begins right up front. I then teach in a way that optimizes for transfer. And then I support transfer back in the workplace. The key message is, again, I have to have a plan for all of these elements, not just the green box of learning, but everything else. Because what happens before and what happens after the instruction are as important as the instruction itself if we want results. And so I want to talk about just a few key points in each of these phases. And in phase one, preparation, I want to talk about what's known as the priming effect. And the priming effect is an important principle of behavioral psychology that essentially says the expectations that I bring to a learning experience will dictate largely how I interact with that learning experience. Participants bring an opinion, and that opinion affects their willingness to engage. It affects their intent to learn. Now, you might ask, well, what control do I have over their opinion? I think you have a great deal of control because as a practical matter, I have the ability to communicate with learners long before they ever get to the instruction. And I should. I should begin marketing the value of the instruction to the learner all the way up front in the course description and in the invitation. If you look at most learning invitations, they wind up being formulaic, or even worse, just as dull as dirt. Formulaic, you have been invited, or you have been selected, or congratulations. And then dull as dirt, I give you a laundry list of the learning objectives and not much else. The invitation and the course description are among our very first interactions with a learner. We should use it for what it is. It's a marketing opportunity. We should market to those learners. Here's the value that we have for you. Here's what you're going to get out of this. Here's why you should engage and give a damn. That is how we should use the prep phase. Now, there's also other elements to the prep phase. There's prep work. There's engagement with the learner's manager, all of which need to happen if you want that learner to truly come and engage with the learning. The key point here is that if I have a learner who comes to class already with high expectations, they think they're going to get value, well, guess what? The likelihood is that learner's going to engage, and they will get value. But if that learner comes to class already having decided that you have nothing to offer them, there's nothing you're going to do during the instruction that's going to change that opinion. And so we need to capture the learner's heart and mind before they get to the instruction if we want them to fully engage in the instruction. We then have phase two. That's the instruction itself. And a couple of key points to think about, particularly as it relates to online instruction, is that training adds value only to the extent that it actually gets applied. And so one of the things that we have to do in an online environment is to ensure that we have come up with teaching strategies that will get your participants to engage in more than just a forced march through PowerPoint slides. I need them to engage with the material. I need them to practice. I need them to be able
at the end of the instruction to say, yes, I can do this because you taught me how. I had the chance to try it. I've developed a little confidence, and I believe I can be successful with the right support back in the workplace. And yes, I will, because I understand why I should. What's the value to me if I do? The key is to use instructional methods that will facilitate transfer. Now, in an online setting, practice becomes much more difficult, but not impossible. All it means is that you have to think through a different instructional medium of delivery and how you're going to get your learners to engage. For example, when we teach the 6Ds workshop online, we break it apart into multiple sessions. And what we do is have participants actually practice using the tools of the 6Ds in between the sessions so that they can then get feedback from Alex or Conrado or Rosanna or me. That feedback then helps them to develop the confidence so that when the 6Ds workshop is done, they can say, yes, I can do this, and yes, I will with my own work. But the critical component is the active learning. You have to have active learning with practice if you want people to develop the skill that will ultimately convert to business impact. Phase 3. We like to describe this as the new finish line for learning. And we called it the new finish line because so much of the time and energy in learning and development historically has been focused in on that green box. But if you agree with my premise that learning is a process, not an event, that means we need to focus in on much more than just the instruction. We also have to have a plan in place for how are we going to drive learning transfer post-instruction. To get to the new finish line, which is improved performance on the workplace, the only way we get there is if the learner goes back and starts to put the learning into practice in the workplace long enough and well enough that it becomes their new habit. That gets us to the new finish line. But if we stop at the end of the instruction, if we pass out certificates to learners telling them that they are certified now and whatever we've taught them right at the end of the instruction, then we have unintentionally but clearly sent a message that the training ends when the classroom or the online instruction ends. There has to be more. There has to be a plan. And we like to tell people in the workshop that when it comes to transfer, that hope is not an effective transfer strategy. That you actually have to plan for this. You have to come up with methodologies that will drive learning transfer. We use the word drive intentionally. Drive learning transfer. Make sure the learner has opportunities to practice, that their manager will be engaged. All of that is absolutely critical. And an easy way to think about the importance of transfer is summed up in that simple mathematical equation at the bottom of the screen. And that is learning times transfer equals results. And what does that mean? Well, it means that it doesn't matter how good your learning is. It can be a 10 out of 10, best learning program ever. But if you have no transfer, if your transfer is a 0, well, we can all do the math. 10 times 0 is 0. And so transfer is a place where we have to not only have a plan, but then we have to actively execute that plan to make sure that our learners take action post-instruction. And there's our math. We want more than 0. And in fact, we can all achieve more than 0. And our plan doesn't have to be expensive and it doesn't have to be complicated. It just has to get the learners to keep the learning top of mind back in the workplace and to use it. Lastly, we have our 4th phase,
which is achievement. And the idea of achievement is important because it respects the fact that our learners made the effort, that they gave us the discretionary effort that was necessary to be successful. Giving a learner that sense of progress not only is important from the learner's perspective, but it's also important from our perspective and our organization's perspective. Because a learner who senses progress in meaningful work is a more engaged learner, but they're also a more engaged employee. And the more engaged they are, the more discretionary effort I will get, and ultimately, the more effective they will be for the organization. Now, we've talked about 4 phases of learning. And in just a moment, I'm going to turn the microphone back over to Rosanna, Alex, and Conrado. But when you think about the 4 phases of learning and you think about online learning, the critical factor for you to think about is that I now have to teach with an entirely different medium of instruction. So what does that mean? Well, that means that your complete experience, your D2, is going to require that you don't just take the deck of slides, of PowerPoint slides that you used in the live class and deliver them online. It means that you actually now have to have strategies in place for how am I going to make sure I keep learners engaged? Because it's very hard to keep people engaged online. You know, I'm sitting here right now. I've got my smartphone is right here. I can check my email while I'm talking to you. That getting the learner to engage and stay engaged means I have to speed up the learning. I have to constantly rehook the learners, draw them back in, which means I shouldn't ever spend more than about 2 minutes on a slide. That would be about the maximum. I also need to chop it up. And so if I have a PowerPoint deck that I was teaching with that was 100 slides in the classroom, online, it might be 150. It might be 175. Not because there's more content, but because my pacing now is different. I've got to keep it moving, keep people engaged, get them to interact, and then turn to something different. Circle back, recover topic, get them to interact. By doing that, by mixing it up, I can keep people's attention, I can keep their focus, and I can keep them from the real temptation that exists with technology of checking out and doing something else or trying to do something else simultaneously. And then lastly, with online learning, I need to put a bow on it for learners. I have to be absolutely explicit about both expectations, about workflow, about what we're going to do online, and make sure that everyone understands it. Because the moment I'm not clear online is the moment I lose the people that I'm teaching. And so as part of my D2 complete experience, many of the things that you will do for any learning are going to be true of the prep phase. You're going to have to change up your teaching approach and your instructional methodology when you teach online. It is very different, but it can be very powerful. As Rosanna and Conrado and Alex have demonstrated, it can be very powerful online as long as you're prepared to do it well. And then I'm going to have a transfer phase that drives our learners all the way out to our 4th phase achievement. And the point of all of this, which is business impact and organizational impact. Did I get anything wrong, Alex and Conrado? Foi perfeito. Perfeito, Andy. Andy, eu tenho uma pergunta para você antes da gente debater um pouco isso. Você já estava acostumado a fazer várias certificações online, né? Estava, inclusive, viajando menos, fazendo muita coisa por Estados Unidos, para fora dos Estados Unidos. Então, você sentiu que você já utilizava técnicas
diferentes quando você fazia isso, ou agora você está aprimorando elas? Como é que era isso antes dessa pandemia toda, né, que todo mundo está sendo obrigado a ficar na frente do vídeo? I was already used to teaching online. I had been doing it for many years. In fact, we taught the first online 60s workshop at about 12 years ago. And when we did it, made a conscious decision that we were going to start from scratch. We had all of the material of the 6Ds, but instead of just taking the slides and the workbook and then delivering it online, we actually wrote a new workbook that is the online workbook. We started brand new with our slides. Again, they contain the same information, just presented differently. Because we made some terrible mistakes early on and learned over the years what worked and what didn't work. And so we were very fortunate when this happened that we had the ability to just flip the switch and go straight online and not have a problem with it. But most organizations have not been comfortable with teaching online, and there has been a real tendency to try to just deliver what they delivered live over Zoom, and unfortunately, it just doesn't work. Perfeito, obrigado. É exatamente a sensação que a gente teve no comecinho, né, das pessoas tentarem simplesmente pegar o que faziam na sala de aula e colocar no Zoom e ficar passando slide. E a gente sabe que não funciona assim. E muito bacana, quer dizer, vocês já estavam tendo essa experiência há 12 anos atrás, então deu para refinar bastante esse modelo, e parte disso, é claro, a gente está usando também na certificação de 6Ds, e aí, é claro, inserindo, né, várias inovações e testando coisas novas, né? O Zoom tem sido a ferramenta que a gente tem mais usado, é uma das que apresenta maiores possibilidades aqui de criar experiências diferentes. A gente costuma chamar aqui no Brasil, né, eu até vi agora que na segunda edição do livro a tradução está errada, né, mas essa fase aí esse detalhamento do D2, a gente chama de pata. Eu vou colocar... Conrado, você quer falar um pouquinho o que quer dizer a pata, que é fácil de lembrar, né? É um acrônimo fácil de lembrar. Você está no mudo, You're muted, Conrado. Você está no mudo, Conrado. Foi, desculpa, gente. Foi. Ale, sabe que não foi um erro, não. Foi uma escolha da revisão. Que a gente, o segundo A, em vez da gente chamar de aprendizado, a gente chama de aplicação, né? A aplicação da aula, delivery, porque para pensar o aprendizado como um todo, né? A gente achou que se a gente chamasse a segunda etapa de aprendizado, a gente iria dar um foco nisso. A gente conversou até lá atrás com os dois, e tá ok. Mas pata, basicamente, é preparação... Eu estou falando do A, do pata, que está como realização de achievement, entendeu? Não, é preparação, aplicação, transferência e alcance. Mas está na tabelinha do livro está realização. Realização. O achievement foi para realização, é isso que foi. Total. Então, assim, basicamente, eu acho que o olhar, né? Muita gente fala assim, mas, putz, D3 não é Deliver for Application? D4 e D5 não é transferência? Como é que isso funciona? A questão é que Design the Complete Experience, design, a gente usa como desenhar, né, em português, a gente precisava fazer tudo com D, né, gente? Foi difícil. Mas design é projetar, é planejar. Então, assim, é um momento em que a gente para e pensa no todo. E aí eu convido vocês que fazem programa online, programa presencial, quanto tempo vocês gastam num storyboard, na definição do bonequinho, ou nos vídeos, e quanto tempo você gasta no plano de aula em comparação à experiência toda? Ao tempo que você fala, como é que eu vou engajar? Ao tempo que você fala, o que eu vou fazer de transferência? Então, o D2 é um momento muito especial, onde você para e fala, vou olhar esse todo. Porque é uma coisa importante também, né? A transferência, ela acontece durante a aula, né? A transferência ela acontece durante essa fase de aprendizado.
Se você, 15 dias depois, mandar um e-mail e falar assim, tudo bem, começaremos a transferência agora, a chance dela dar certo é muito menor. O que a gente tem que fazer é, no final da fase 2, falar assim, bom, vamos começar a discutir. E tem uma coisa muito legal que aconteceu segunda no programa, a gente terminou a fase de aprendizado. Então, em vez de fazer uma grande celebração que acabamos o workshop, era, bom, totalmente vamos preparar a transferência. Então, essa é um pouco as oportunidades. Ale, você quer que eu fale um pouco das oportunidades de Covid, de alguma das fases específicas, ou como é que você quer dividir essa construção? Eu acho que aqui? a gente pode ir explorando, né, junto com a Rosana e o Andy também, se quiser contribuir, né, quais são as oportunidades que a gente tem fase a fase. Então, a gente pode falar de oportunidades e pontos de atenção de fase a Legal. fase, que fica mais fácil, né? Legal. Então, Posso engatar em preparação? Pode falar. Não, eu ia falar só de que uma diferença para mim muito grande, por exemplo, é o Zoom. E essas ferramentas de forma geral a gente usava muito pouco, né, para qualquer coisa. Só que você tinha realmente uma reunião que você não podia se conectar e tal, então era meramente para ter uma conversa ali, uma reunião e depois desligar, não tinha nenhum outro tipo de interação e nem com tanta gente assim, né? Então eu usava muito pouco nessa fase de preparação. Então, normalmente a fase de preparação tinha muito mais a ver com você enviar pré-leitura, material para as pessoas, pesquisa, enfim, fazer perguntas, mas ela era muito mais solitária. A pessoa se preparava ali quase que sozinha, até porque, né, você imagina que boa parte das organizações, cada um vem de uma cidade, de um local diferente, então as pessoas não tinham como se encontrar. Agora, as pessoas estão se encontrando muito mais, porque só tem esse jeito, né, aqui na tela. Então, uma prática que a gente já adotou e tem funcionado é na fase de preparação, colocar as pessoas para conversar, colocá-las juntas no grupo maior ou no subgrupo, ou fazer um aquecimento para o programa, porque é muito fácil se conectar, você não precisa, obviamente, se deslocar como seria no mundo físico. Então, essa tem sido uma experiência bem interessante e, obviamente, agendando antes, as pessoas conseguem fazer isso, conseguem conversar antes, então elas conseguem se conhecer e ficar mais entrosadas antes da fase do aprendizado, da fase 2. Pode falar, Conrado, era isso que eu ia falar. Não, excelente, Ale. Tem um ponto de atenção que é um pouquinho do olhar de excesso de telas, né? Então, é o que o Ale falou, né? Quando não é um vídeo, mas é um bate-papo, já é uma coisa bacana. E, eventualmente, a preparação que a gente faz no programa, que é para você para e pensa, escolhe um projeto, é uma coisa muito legal também, né? Um ponto de atenção para qualquer D2 é você contar todas as horas e falar que o programa dura todas as horas. Então, assim, se você tem, vai ser 2 horas de preparação, considerando, vai ter 1 hora de vídeos e leitura, vai ter meia hora de fazer um formulário sobre o projeto e meia hora de papo. Depois você tem 4 encontros de 2 horas e meia, vão ser 10 horas de aprendizado. Depois você tem, na transferência, um tempo de transferência, um tempo de encontro. Então, um ponto que quase vale para todos é conta que o programa são as 4 fases. Porque a gente fala assim, não, são 4 fases, é muito relevante. Como é que funciona? São 3 horas de curso online. Daí tem uma preparação e uma transferência. Tanto que eu brinco, eu nem sei se o Andy sabe que a gente faz isso de vez em quando, que a gente pede para as pessoas rezarem que elas vão parar de chamar de pré-trabalho e pós-trabalho. Porque pré-trabalho e pós-trabalho, parece que o trabalho é o aprendizado, né? A fase 2. Então, assim, tem esse olhar que eu acho um olhar importante, né? E lembrando que na preparação a gente tem um aspecto muito relevante, agora no Covid mais ainda, que é contar para o gestor do participante por que ele vai fazer aquilo. Às vezes aí o gestor via, a pessoa não está na mesa, tem workshop hoje, ou sei lá. Hoje ele não vai ver que a pessoa não está. Então, assim, a comunicação pro gestor do participante, não para prestar conta, mas para convidá-lo a ajudar no processo de transferência, é algo ainda mais relevante nesse momento, na minha visão. Rô, alguma coisa? Eu acho que a gente pode até
falar de uma armadilha que, de uma certa forma, era uma armadilha onde a gente sempre caía na fase 2 e agora a gente passou a cair na fase 1, porque com os tempos de Covid a gente passou a usar muito mais sala de aula invertida. Então a gente dá o conteúdo para a pessoa consumir na preparação, mas a gente cai no pecado do excesso. Então, ao mesmo tempo que existe a oportunidade de, na fase 2, você usar muito mais interação até do que se usava antes, porque você deixa aquele momento de encontro para interação, existe a armadilha do overload de conteúdo na preparação. Então, eu acho que esse seria um grande ponto de atenção. É verdade. E até em cima disso que vocês falaram, eu lembro que há um tempo atrás, quando a gente estruturava alguma ação online, a gente colocava normalmente somava as horas todas, né? O tanto que ele ia precisar ficar ali na frente do computador, o tanto de leitura, a gente estimava. O curso vai ter 12, 20, 24 horas. E agora eu acho que vale a pena, como o Conrado falou, né, a gente detalhar, falar, olha, você vai ter 12 horas, né, síncronas, e depois você vai ter aproximadamente X horas para leitura, X horas para preencher um questionário, ou para se preparar, ou para escrever seu projeto. Então, isso ajuda bastante a pessoa a entender, até para ela saber como ela vai distribuir o tempo dela. E deixar claro também, já passando para a fase 2, né, como que isso vai estar distribuído ao longo dos módulos. Porque acho que a maioria de vocês, enfim, que está aqui, que já teve a oportunidade de fazer algum curso, né, agora recentemente, né, não tem aqui, é muito difícil ter algum curso de 8 horas o dia inteiro, né, como a gente fazia presencialmente, ou até 4 horas. Na frente do vídeo é muito cansativo, é quase impossível. Então a gente acaba, né, um dos grandes aprendizados aí, até que o Andy falou, você cortar mais, né, você dividir mais as sessões. Então isso é muito bom, porque te dá mais tempo para você consumir, né, conteúdo e consumir o que for necessário entre uma sessão e outra, e também aplicar aquilo que você viu. E depois, na próxima sessão, volta e fala, isso funciona, não funciona, você testou ou não, do que receber aquele, né, que nem quando você vai numa churrascaria, né, você recebe aquele rodízio, você come tudo de uma vez. Aqui a gente vai petiscando, né, como se fosse um coquetel que você vai comendo ali, a noite inteira come um pouquinho, dá um tempo e vai indo. Então, essa, para mim, é a principal diferença aí, né, entre várias aí da fase 2. Eu vou passar a bola aí para o Conrado e para a Rô falarem um pouquinho. Tem bastante coisa que a gente pode explorar. E talvez seja essa a maior oportunidade que a gente tem na fase 2, além de reservar o momento para interação, que é fazer uso da aprendizagem espaçada, que é uma coisa que quando você tem o workshop presencial de 8 horas, você não consegue fazer, porque ele fica 8 horas com a gente e depois ele já vai para a fase de transferência. Então, a aprendizagem espaçada nessa fase, com mini práticas entre uma sessão e outra, como a gente faz, é uma grande oportunidade e eu acho que potencializa muito o aprendizado, até mais do que numa solução presencial. I would agree with Rosanna on that the spaced learning is a even more effective way. If you could take live classroom sessions the way that we were teaching up until 2 months ago, most learning, if you could take those 2-day live workshops and break them up into 12 sessions that were maybe 2 hours each, or an hour each, it would be much more effective than it is having everybody just sit through 8 hours and then 8 hours. And so I completely agree with Rosanna that, and one of the things that we're seeing an awful lot of, to the point Alex made, is the attempt to just deliver it the way it was delivered live. And that the one thing I can promise you is it won't work. The other thought, just to add on top of this, as you think about how am I going to be successful with online learning, is to stop for a minute and put on your creative hat.
you're going to have to come up with creative solutions. That means don't view it through the lens of how did we used to do it. View it through the lens of how can I do it that it will have the most impact? And will it be more work? Probably yes. Will it be worth some extra work? Absolutely. Obrigado, Andy. Muito bom. Tem um comentário sobre, que é um ponto muito relevante quando a gente fala de D3, que é, no fundo, você tem grandes dois papéis, né, no momento da instrução, que é a fase 2. Um papel é você fornecer conteúdo, o outro papel é a prática com feedback. Quando a gente faz o aprendizado, um ponto de atenção também é como você vai estruturar a prática com feedback. Então, a gente tem nos Zoom os breakout rooms, a gente espalha as pessoas, mas o desenho do que elas vão fazer especificamente, eu acho que é algo super importante, super relevante para esse processo. Então, não adianta só simplesmente colocar as pessoas em dupla ou em quarteto para bater papo, não é prática com feedback. Desenhar algo, eu vou dar um exemplo mais específico da certificação, onde a gente fala, pega o seu projeto e 2 pessoas vão ser consultores e você vai tentar demonstrar a roda do planejamento para ela, isso é uma prática real com feedback. Porque a pessoa está fazendo exatamente o que ela vai fazer na fase 3. Ela está aproveitando o momento para experimentar num ambiente seguro, com pessoas aprendendo, tendo feedback, um comportamento que ela vai ter que experimentar depois. Isso é muito legal porque coloca em dúvida uma série de coisas que a gente faz normalmente no programa, que é a gente fazer dinâmicas que são legais, são interativas, e faz um debriefing que às vezes caminham para um lugar parecido, a importância de comunicação, trabalho em equipe para solução de problemas. A gente não tem espaço para fazer uma coisa legal. Até dá para fazer algumas brincadeiras, mas pensar como usar o momento da interação para uma prática estruturada, eu acho que é um ponto de atenção muito bacana e tem várias oportunidades. Como o Andy falou, é legal a gente ser provocado a pensar diferente. Conrado, I have an interesting example of that. That a client that we were working with who has moved one of their most important sales programs over to online recognized the issue that you're just describing, that how do you coach effectively with this? The way that we've now designed it, it's broken up. I've got a very large population of people who are all of a sudden getting trained on this. And what we decided to do was they went back to people who had been trained in the live classes, and they've gone back 3 years. And the people who had already been trained in the live classes were now going to serve as the coaches for the people who were in the online classes. Again, it's be creative. That coaching is absolutely critical. The feedback component to people's exercises is critical. But from a scale standpoint, I may need to be creative in coming up with solutions in terms of making all of that happen. E essa possibilidade de você usar as salas também deixa as pessoas mais à vontade para falarem do projeto delas, ficam mais confortáveis para se abrirem mesmo. Então, usar essas salas que o Zoom possibilita funciona bastante também. E é importante planejar, acho que ponto de atenção é você planejar o uso do tempo, porque o tempo ele passa muito mais rápido no online. Então, é realmente você minutar ali o que você pretende fazer nesse espaço de tempo. E o Zoom, eu tenho usado bastante o Zoom e o Teams. O Teams também você consegue fazer breakout rooms, mas é mais difícil um pouquinho, não é tão intuitivo. Mas é possível também, porque muitas empresas estão com restrição em relação ao Zoom, por questões de segurança, etc. e tal. Mas dá para fazer. Agora, tem uma dica que o Andy me deu, que ele falou o seguinte, num programa de rádio, como se você está ouvindo rádio, normalmente não é uma pessoa só que está falando, né? Você tem ali o locutor, talvez o principal ali, e você tem outras pessoas comentando. E para o online também é interessante você fazer isso. Você, muitas vezes, fazer essa aula, esse treinamento em duplas, para não ficar tão cansativo, não ficar ouvindo sempre, né, o mesmo tom de voz, o mesmo jeito. Isso ajuda muito, muito bastante. A gente tem feito isso na certificação também. Aí eu e a Rô, o Conrado, a gente tem se revezado, o Andy também participa.
ajuda a tornar a instrução mais dinâmica. Vamos para a fase 3? Vamos lá. Transferência do aprendizado. Pode falar, Conrado. Cara, que a fase 3, para mim, a gente nem falou antes, né? É a mais louca, né? Porque a gente fala, transfere para o workplace, para o ambiente de trabalho. Não tem ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho é a tua casa, na grande maioria das pessoas, né? Tem pessoal comercial que está na rua, tem pessoal da indústria que está na indústria, mas uma boa parte das pessoas está em casa. Então, esse é um desafio também nesse momento, é um ponto de atenção, né? A oportunidade é que, de alguma maneira, a gente está todo mundo descobrindo e aprendendo. Eu repito toda a live que eu faço, eu repito essa frase do Zé Renato, que é um amigo nosso lá da CTG, que ele falou assim, está todo mundo preocupado em fazer programa de treinamento, mas a gente só está funcionando como planeta porque todo mundo já aprendeu. Se a gente não tivesse aprendido a trabalhar diferente, a comprar diferente, a vender diferente, a aprender diferente, seria muito relevante, né? Seria muito impossível. Então, assim, dado que está todo mundo no processo de aprendizado contínuo, aproveita esse momento para a pessoa experimentar. Então, o aprendizado ele tem que ser fora da tela, a transferência, né? Fora da tela, ele tem que ser, a não ser que teu trabalho tenha a ver com a tela, tem que ser na vida real. Essa nova vida real é um desafio e uma oportunidade para a gente desenhar soluções específicas. Então, vou dar um exemplo, de transferências que a gente faz. A pessoa escolhe algum D na transferência do programa. E nesse D, ela vai ter que, por exemplo, desenhar, vou pegar de novo, uma roda de experiência, ou um plano de D6, só para mudar. Um plano de documentação de resultados. Como é que essa pessoa vai fazer isso? Então, ajudar a pessoa a falar assim, bom, olha, é um novo contexto. Como é que você vai aplicar neste contexto? Tem dupla camada de aprendizado, porque a pessoa aprende como fazer e aprende a fazer nesse contexto específico, onde ela vai ter pessoas à distância, onde talvez ela tenha que aprender a usar um formulário online para fazer o questionamento, esse tipo de coisa. É o meio e o contexto, né? Fala, Rô. Eu queria fazer um lembrete de um ponto de atenção que tem muito a ver com o que o Conrado falou, de que as pessoas vão estar em casa, que tem a ver com a D5. O projeto do que você vai dar para a pessoa como apoio na transferência do aprendizado. Então, a gente tem que lembrar que a pessoa está em casa, que ela tem pouco acesso ao material de trabalho dela, e talvez essa seja a questão mais importante para pensar no meio de entrega, que essa pessoa vai consumir, e isso tem que estar disponível para ela onde ela está, e que nessa época. Em relação à transferência, né, até falando da própria certificação do 6Ds, como as pessoas estão trabalhando online, então foi até interessante observar, por acaso eu fiz uma sessão de transferência ontem, né, com um grupo que fez online, e as pessoas estão efetivamente coletando informação, interagindo com os outros online. Então, ela está fazendo a transferência usando esse ambiente. Óbvio, ela vai ter que dominar aí talvez algumas técnicas diferentes, mas dá para fazer isso, né? Porque a gente está trabalhando online, né? Como o Conrado falou, a gente já aprendeu muito rápido. Então, é possível, sim, você fazer a transferência online. E com esse espaçamento, aqui tem uma pergunta até da Cláudia aqui, da Cláudia não, desculpa, da Regiane, né? Qual o espaçamento recomendado entre as sessões? A gente tem feito uma semana entre uma sessão e outra, que é o tempo de você não só conseguir aplicar, mas também consumir, eventualmente, o conteúdo que tiver de uma sessão para outra. Então, e não esquecer, né? Uma semana é um tempo bom. Né? Não ficar muito distante para esquecer, né? E muito distante também você acaba desengajando, né? Claro, a gente usa alguns artifícios como o grupo de WhatsApp, então as pessoas, obviamente, sempre mandam mensagem, etc., mas realmente, mais que uma semana, eu acho que fica muito distante, a gente acaba perdendo o contato mesmo. E os cuidados, pontos de atenção aí, nesse momento de transferência, eu acho que é também não sobrecarregar as pessoas. Por isso que a gente tem pedido para as pessoas trazerem projetos reais que eles estão trabalhando. Porque ao mesmo tempo que você está participando da certificação ou de um curso, não importa qual seja, você está fazendo o seu trabalho.
né? Você vai entregar, né? Você está ajudando você a entregar aquilo que você já vai fazer. Então, acho que esse é o melhor tipo de transferência que existe, né? Conectar alguma atividade, algum desafio que efetivamente a pessoa precisa entregar, precisa fazer. E isso o online, confesso que ele ajuda, porque você tem mais tempo, né? No presencial, a gente também faz as sessões de acompanhamento, mas online você tem mais tempo entre uma sessão e outra e consegue trabalhar efetivamente nessa semana, né? Entre uma e outra. Sobre a fase 4, que seria a aplicação, você queria falar um pouco sobre isso, Rô? Alcance, né, Lê? Alcance ou aplicação, né? Aplicação é a 2. Tá. Eu acho que aqui, de novo, a gente tem uma oportunidade, por conta das pessoas terem se habituado a se encontrar no ambiente virtual, que é realmente se encontrar para comemorar as conquistas. Então, quando você dá o curso presencial, não tem aquela coisa das pessoas depois, quando acaba o período de transferência, as pessoas se encontrarem para contar o que elas efetivamente conseguiram fazer com tanta frequência. Então, a grande oportunidade é aproveitar esse hábito do encontro online para realmente dar espaço para as pessoas relatarem o que elas efetivamente conseguiram fazer. Porque esse relato funciona para a gente como evidência de mudança de comportamento e de melhoria de performance. Absolutely right. Sorry, Andy, go on. I was just saying that Rosanna is absolutely right, that there's a variety of different ways that you can do this, but the online medium in many ways is better for bringing people back together for this fourth phase. It's easier, it's more efficient, and it gives us the opportunity where we can do things like I saw several weeks ago, where at the end of this of a program, they had brought a senior leader in who got on this WebEx call with this group of students and essentially said, "Well done, thank you." And the reaction of these learners was fabulous, that here's somebody high up in the company who took just 5 minutes to say thanks. Thanks for doing this. Thanks for the effort. And particularly thanks for the effort under very difficult circumstances. It means a lot to the company and to me. And you could see the learners, they loved it. That this idea of giving people that sense that I accomplished something is critical. And in many ways, to Rosanna's point, it's even easier online. Muito bem notado, Andy. A gente consegue, muitas vezes no online, trazer pessoas que você não conseguiria trazer no presencial. Então, isso de entrar, de falar, parabéns, de ouvir ali uma discussão, também é super possível. E aí eu já queria aproveitar para passar para algumas perguntas aqui que tem a ver com isso. Né? Então, a Cláudia está perguntando o seguinte aqui, né? Como entrosar as pessoas antes? Né? Se às vezes você tem mais de 100 pessoas online, como é que você consegue fazer isso? Very good question. That if you have that many people online and you are teaching a skill or a behavior that truly requires interaction, then you are not going to be effective. That if I'm going to teach something that requires interaction, that requires engagement and feedback, then your maximum class size online is probably going to be somewhere in the neighborhood of 20. That could you do 25? Sure. But once you get too big, that it becomes a lecture. And that unfortunately, it's not really going to be, a lecture is a lecture is a lecture. Doesn't matter whether I deliver it online or I deliver it by podcast or I deliver it in person. It's still a lecture. And with that many people, that's what you wind up getting. Uma possibilidade que aí eu acho que assim, com muita gente, dependendo do programa, como o Andy falou, acho que é mais uma palestra mesmo, enfim. Mas você marcar reuniões virtuais antes em subgrupos.
Então, isso também é possível fazer. Você marca as reuniões em subgrupos, apresenta o programa, levanta um pouco as expectativas, enfim. É uma coisa que é rápida de fazer, então dá para fazer em 15, 20 minutos, com poucas pessoas, e todo mundo se sente mais engajado. Eu já aproveito aqui para responder a pergunta também da Carla, né? Como engajar após a convocação. Então, usar agora, quando a gente está usando agora o Zoom ou o Teams, ou não importa, para as pessoas colocarem a carinha delas ali e falar, não, meu objetivo é esse, meu desafio é aquele, minha expectativa é essa, etc. Então, funciona bastante, porque ali ele já está se comprometendo publicamente, ou pelo menos com um número pequeno de pessoas que ele vai estar lá no dia. E isso engaja, né? Inclusive, você pode até aproveitar essa sessão para conferir, enfim, se a pessoa já leu, já fez o que tinha que fazer, ajudar, dar algumas dicas. Então, acho que é uma boa prática. And Alex, I would agree with you. And it reminded me that I just wanted to pass on a comment to Selena, who made a comment in chat about the fact that learning's taking place all the time. Well, that's absolutely right. And that, we break it out into phases because it's easy for us to think about it that way. But from a purely technical standpoint, people are learning all the time. That when you invite me to learning, to a learning program, I'm now starting the process. That I may hear something from a colleague. That's going to be an informal piece of learning or a social learning, but it is happening all the time. And that's a fact that we should always remember because we can use it to our advantage and leverage those instances of informal and social learning in a way, to Alex's point, which strengthen the more formal structured learning. Obrigado, Andy. Vamos aqui para a próxima pergunta. Uma pergunta sobre sobre como que a gente consegue, né, treinar ou ensinar soft skills no ambiente, né, virtual. Se é possível fazer isso? Vontade de responder. É possível no ambiente não virtual também? O Rodrigo. It's a very good question, and that I'm not entirely persuaded of the answer to it at this point. That I think that there are certain skills that I could teach with a very small group online and be effective. But when I say small, I'm talking 5 people and me working together online. But how to handle objections. If I'm teaching sales skills, I teach somebody how to handle objections. That, okay, I could probably do that online. But let's say instead I'm teaching you how to be a more effective coach to your direct reports. Okay, I can teach you a structured way of doing that, but I need to see you do it. I actually want to see a role play, not a role play online. I want to see you looking the person in the eyes and giving them feedback that is going to both improve their team effectiveness and performance. And so I think that there are some places where the online approach, the online medium, is not as effective. Now, it doesn't mean it's impossible. As I say, I think the jury is still out on this. But there will be certain soft skills that I think it's going to be a more challenging approach and will require more concerted effort from both the design as well as the facilitation and a much smaller group that you're teaching. Aproveitando, obrigado, Andy, para emendar uma outra pergunta, né, que tem a ver com isso. Posso fazer um comentário rápido dessa pergunta? Super rápido? Pode. Super rápido. Na verdade, então, eu acho uma coisa importante assim, que dá para fazer em relação a soft skills é mostrar a relevância dela, ajudar a pessoa a conectar a relevância dela com o seu dia a dia, com a sua necessidade, com a tua visão de mundo, e oferecer um aprendizado guiado, oferecer caminhos possíveis para experimentar, e as pessoas voltarem a se encontrar para discutir o que elas fizeram. Então, não é uma transferência, mas é um engajamento à necessidade da mudança dos soft skills, um aprendizado guiado do que ela pode fazer, como que ela pode aplicar,
e um ponto de encontro para a troca. Então, esse é um formato que eu acho que talvez fizesse sentido. Uma outra forma também, que até emendando com a próxima pergunta tem a ver com isso, Conrado, podem dar exemplos reais de como fazer a terceira fase nesse cenário de quarentena, né, que seria a transferência aí. Então, acho que esse é um desses, né, de deixar a pessoa entre um módulo e outro, ir lá para o trabalho dela, testar e voltar e dizer como é que foi, o que ela fez, etc. É uma delas. A questão de soft skills, você consegue, por exemplo, fazer os role plays, né, que a gente adora fazer também em sala de aula, dá para fazer online, você cria And record it very easily. E pode gravar ainda, tem razão. Você pode fazer isso, depois a pessoa pode assistir, então dá para fazer. E tem uma outra coisa que eu ainda não tentei fazer, mas eu já ouvi de pessoas que fizeram, obviamente, se tiver tempo e estrutura. Num ambiente como esse, que a gente está agora, dependendo do número de pessoas, você pode ter alguém na sala a mais, olhando para ver como é que você interage com os outros. Então, você pode ter como se fosse não vou dizer um espião, porque essa pessoa também pode se identificar que está lá para ajudar, né? Mas é mais fácil, vamos supor, eu pedir para o Andy, né, me acompanhar numa reunião para me ajudar, onde tem várias outras pessoas, no ambiente virtual, do que se fosse presencialmente eu chegar de mão dada com ele na reunião e falar, pô, mas eu só chamei o Santilli, porque ele trouxe o Andy também. Então, assim, e é mais fácil fazer isso. Então, quando possível, se eu estou falando com pessoas da mesma empresa, que um pode ajudar um outro, fazer um peer coaching, você consegue dar essa instrução dos soft skills, né? E depois talvez um possa participar de uma reunião, de um encontro dele com o outro virtualmente, para poder dar um feedback. Então, é possível sim, aí, sempre pensando no mundo aqui, né, trabalhando por aqui. Se for trabalhar, né, no mundo físico, ali se encontrando, aí entra isso que o Conrado falou, que no retorno, numa outra sessão, você fala como foi, dá o feedback, assim por diante. Então, tem como fazer. A gente tem que, como o Andy falou, tem que ser criativo, né, para imaginar esse tipo de coisa. Né? E tem uma coisa que eu acho super importante que estava na fala do Andy, que ele descreveu o que a pessoa tem que fazer. Então, normalmente, o erro que a gente comete, seja no curso presencial ou online, é não traduzir esse soft skill em comportamento no dia a dia. Uma vez que a gente tem clareza de como esse soft skill se traduz em comportamento no dia a dia, fica muito mais fácil definir o que ele tem que fazer na ação de transferência. O grande problema é que a gente é levado a pensar no tema e pensar no skill puro, sem traduzir para comportamento. Que é exatamente essa a ideia das 6Ds, né? A gente pensar, quer dizer, o que a gente quer mudar lá na frente, né? Então, faz todo sentido. A gente já está no tempo, né? Até passou um pouquinho, acho que as perguntas estavam tão boas aqui que a gente ficou, né, respondendo e se empolgou. Eu queria só pedir agora, vou pedir para a Laís, antes de a gente, né, dar um recado final nosso aqui. Laís, fala um pouquinho sobre a próxima certificação, quando vai ser, datas, por Claro. favor. A próxima turma da certificação 6Ds vai começar no dia 10 de junho. São 4 encontros às quartas-feiras, às 4 da tarde, das 4 às 6h30. São 4 encontros, mais 2 encontros de transferência que acontecem depois, além de todo o material de preparação que vocês recebem antes, os materiais entre os encontros. E desenho instrucional, dia 26 de junho, começa a próxima turma, que são 2 encontros às sextas-feiras, das 10 ao meio-dia e meio. Eu vou deixar aqui o link para quem quiser se inscrever, e a gente colocou um código de desconto para as 5 primeiras pessoas que se inscreverem, que assistiram ao webinar, que se inscreverem vão ter 15% de desconto na inscrição de 6Ds ou DI ou os dois. Tá bom? Obrigado, Lá. And if I behave myself, they might let me show up for a little bit of one of them. Or not. Sim. Or not. O Andy participa da certificação. O Andy 6Ds. participa de todas sempre, então a gente faz um Q&A ali, né, com o grupo, sempre bem bacana, muito rico. Então, palavras finais aí, por favor. Então, Andy.
First, thank you very much, everyone, for coming and joining us for this discussion. That your interest is much appreciated. That, as you can tell, we're all very passionate about the work that we're doing, and we're especially passionate about it right now under these very difficult circumstances. When you think about learning, you have to think about learning as a complete experience. That means your design needs to include all of the 4 phases that we have discussed. And to the point that I made and others echoed earlier, that be creative. Don't get stuck in the, I can't do this. Figure out how to do this. Because there are ways to approach each of the phases online, even for soft skills, that will get you a group of learners who transfer the skills back into the workplace and produce the kind of results, even if they're working from home. And so keep the complete learning experience top of mind as you're doing your work, and I think that you will find that it pays off. Thank you very much for joining us. Obrigado, Andy. Rô? Eu queria reforçar um ponto que a gente até tocou durante essa hora, que é a importância de você preservar a interação quando você faz esse transporte do presencial para o online. Então, o Andy colocou que existe uma tentação forte da gente ir lá e mostrar os slides e compartilhar a tela e mostrar um slide atrás do outro. Então, se tem um conselho que eu daria é: encontre uma ferramenta que te ajude a preservar a interação que você consegue no presencial, transportando para o online. Conrado? Duas coisas rápidas. Primeiro, agradecer. Sempre gostoso conversar com todo mundo sobre esse assunto. Realmente, há 10 anos eu sou apaixonado por isso. 11. Mas tem um ponto que é: a gente não vai voltar para o mundo do workshop sozinho, né? Isso acabou. Então, assim, essa criatividade já pode ser afiada por um mundo onde, talvez 2 momentos. Um momento onde você puder fazer o workshop, mas talvez com restrições de distância muito claras. E um segundo mundo onde, de alguma maneira, a gente vai poder fazer, mas a gente vai ter aprendido tanta coisa no online que talvez a gente queira ficar, né? Então, acho que essa coisa, assim, não fica bom, putz, eu vou esperar um pouquinho, né? A segunda coisa é falar de preconceito. Tudo que a gente faz aqui, a gente já podia fazer. Seja como facilitador, como profissional de RH, como aluno. A gente não inventou nenhuma ferramenta nesse período, mas a gente já olhava com a cara de não dá para fazer, não vou fazer. Isso para várias coisas que estão acontecendo na sociedade. Mas nessa de aprendizado, eu acho que é um ponto muito bacana. Que mais será que a gente está tendo preconceito em relação à nossa profissão de educador, de profissional de aprendizagem, que a gente já pode abrir lá e experimentar? Eu acho que esse é um convite que eu faço. Obrigado, Conrado. Posso emendar um convite claro. No seu convite, Conrado? O convite também de olhar para a aprendizagem informal com um pouco mais de carinho e planejar esse caminho de aprendizagem informal também com um olhar, que é uma coisa que a gente já podia fazer, tentou fazer muitas vezes, tropeçou, e agora é o momento da gente achar um caminho. Obrigada. Aliás, Rô, muito bem colocado isso aí, porque essa é uma questão que aparece em várias certificações, né? E a aprendizagem informal? E aí a gente já trouxe o Andy para falar sobre isso várias. A aprendizagem informal, ela também precisa ser planejada para que ela ocorra, ela precisa ter as condições para que ela ocorra, para não ser simplesmente episódica. Então, o 6Ds é bastante útil nisso também. Então, enfim, só para terminar, agradeço a presença de todos vocês, ao Andy, ao Conrado, à Rosana, a tradução da Rebeca, a ajuda da Laís, e espero aí encontrá-los, né, algum de vocês, na próxima certificação aí em junho. Tá bom? Então, muito obrigado. Está gravado aqui. Até a próxima. Obrigada, boa noite. Boa noite. Thank you, Rebecca, for the translation, and thank you, Lace, for all of your hard work pulling us together.